Eis que nós chegamos ao terceiro domingo da Quaresma. São 5, nós estamos praticamente na metade. E a oração que abre a missa de hoje, a oração do dia, nos recordava aquela realidade que nós experimentamos na quarta-feira de cinzas, quando nos cobríamos de cinzas. Porque humilhados pelas nossas faltas, sejamos confortados pela misericórdia. Meus irmãos, de fato, se olhássemos somente para os nossos pecados, todos nós estaríamos em desespero agora. O que nos conforta é que nós olhamos para os nossos pecados e olhamos também para a imensa misericórdia de Deus. E é por causa desta misericórdia que nós ganhamos ânimo, inclusive para essa batalha de 40 dias em que estamos nos encontrando. Vocês recordam, no primeiro domingo da Quaresma, era o Evangelho das Tentações. Cristo também fez a sua Quaresma, ficou 40 dias ali jejuando e, fortalecido pelo Espírito Santo, ele combateu Satanás. E assim ele nos ensinou também a entrar nesse combate sem medo, porque nós temos um escudo, temos algo que nos ampara, que é a palavra de Deus, que foi usada por Jesus justamente para combater Satanás. Nós entramos nesse combate sabendo que se com ele nós combatemos, com ele também nós venceremos. No segundo domingo, domingo passado, era o Evangelho da Transfiguração. Jesus aparece na sua glória para nos mostrar justamente por que agora nós precisamos fazer penitência. O que nós estamos aguardando? Qual é o resultado da Quaresma? Que frutos a Quaresma vai nos dar? A glória. Seremos glorificados com Ele nesta Páscoa que haveremos de celebrar daqui a alguns dias e também um dia na Páscoa futura, na Páscoa eterna. Eis que agora vamos para o terceiro domingo, terceira semana, e há uma samaritana que vem buscar água no poço, e é Jesus quem depois vai oferecer a ela uma água melhor. Mas vamos começar a nossa meditação pela primeira leitura, que é tão sugestiva e tão interessante. Vocês ouviram, o povo estava no deserto, e normalmente no deserto, o sol muito quente, o povo sente sede e não tem onde matar a sua sede. E aí a leitura diz que o povo começou a murmurar contra Moisés. A sede é uma coisa que nós já sentimos fisicamente, mas também a gente experimenta no deserto da nossa vida muita sede, muita vontade de saciar coisas que estão no nosso coração e que precisam ser saciadas, caso contrário a gente enlouquece. E o povo então murmura contra Moisés, perguntando: por que nos fizeste sair do Egito? É interessante, o povo é sempre muito reclamão, né? Reclama de tudo. Murmurar é justamente o pecado do povo no deserto. Vocês sabem que murmurar é aquela reclamaçãozinha que você não faz no microfone. É aquela reclamaçãozinha que você vai murmurando, quer dizer, vai fofocando, vai com um, vai com outro, né? Fala mal, reclama, daqui a pouco todo mundo contaminado por sua reclamação. É aquele fuxico reclamão que levanta suspeita em relação aos outros e por aí vai. Israel murmurava contra Moisés. Mas aqui há um certo cinismo da parte do povo, porque o povo sabia que quem tinha trazido ele para o deserto era Deus e não Moisés. Se queixam com Moisés, mas na verdade estão se queixando contra Deus. Estão perguntando: por que nós saímos da escravidão do Egito? Por que nos tiraram de lá? É o cinismo, porque Deus sempre repetiu para o povo: eu sou o vosso Deus que vos tirei, que vos fiz sair do Egito. O povo sabia disso.
Mas por que será que o povo murmura contra Moisés? Porque não vê Deus em Moisés. Porque não vê Deus na autoridade de Moisés. Às vezes, as coisas que nos acontecem, a gente, em vez de murmurar, deveria aprender a suplicar a Deus, a pedir a Deus. Às vezes as coisas nos acontecem e o melhor seria a gente diante de Deus perguntar: Senhor, finalmente o que queres de mim? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que eu tenho que passar por tudo isso? A pergunta não é para murmurar a situação, mas é para perguntar a Deus: o que Deus espera da gente com tudo isso? Mas a gente prefere sempre a murmuração e a reclamação. O povo, porque não vê Deus na pessoa de Moisés, perde a esperança e começa a murmurar contra o servo de Deus. Esse também, meus irmãos, é o nosso pecado. Quando a gente perde Deus de vista, veja que o canto de entrada diz: os nossos olhos têm que ficar fixos no Senhor. Quando a gente perde Deus de vista, fica o quê? Fica o desespero e fica a reclamação. Tanto é bonito que a atitude de Moisés diante da murmuração não foi de ir lá e enfrentar o povo, mas foi de rezar a Deus. Senhor, o que eu faço com esse povo? Perguntou Moisés. Então, Deus responde a Moisés. Não responde à murmuração do povo, mas responde ao seu servo que pergunta: o que eu faço com esse povo? E aí Deus diz a Moisés: olha, sobe no monte, lá vai ter um rochedo, presta atenção. E Deus disse: e eu estarei lá. E eu estarei lá. Ferirás a pedra e sairá água. Meus irmãos, essa pedra que Moisés vai ferir com a vara e de onde vai sair água, ela é uma imagem, ela é uma profecia. Ela é uma imagem de Cristo. Todos nós lembramos daquela cena no Calvário em que Jesus, pendente na cruz, um centurião foi lá e perfurou o seu coração. E diz a Escritura que do coração de Cristo jorraram sangue e água. Exatamente. Esta água que sai do coração de Cristo é aquela que sai também daquela rocha que Moisés fere com a vara. A água verdadeira, não aquela que matou a sede física do povo, mas agora a água viva, a água do batismo, que nos concede vida nova. Meus irmãos, há 21 séculos, Cristo nos dá dessa água. E essa água quem é? É o Espírito Santo. A água é símbolo do Espírito Santo. É do coração de Cristo que brota esta água para a sua igreja. É da sua ressurreição que virá depois o dom maior, o dom do Espírito Santo em Pentecostes. O rio de água viva, como diz São Paulo. Nós bebemos de uma rocha espiritual que é Cristo Jesus. Mas por causa da murmuração e da reclamação do povo, a leitura diz que Moisés dá um nome para aquele lugar onde o povo murmurou contra Deus. O nome daquele lugar passa a se chamar Massa e Meriba. Na língua do povo judeu, Massa quer dizer provocação. Meriba quer dizer discussão. Então, naquele dia, o povo discutiu com Deus, murmurou contra Deus. E vocês viram, no final da leitura, o autor sagrado explica qual foi a murmuração do povo. O que o povo murmurava? A pergunta do povo era: será que Deus está no meio de nós? Aqui está, meus irmãos, a chave de hoje. Será que Deus está no meio de nós? Israel estava colocando Deus à prova. Um dia, lá na frente, Deus dirá: basta. Esse povo que vive murmurando contra mim vai passar agora 40 anos no deserto. E essa geração que está aqui,
que me fica perguntando se eu estou ou não no meio deles, não verá a terra prometida. Só a próxima geração é que vai assistir. Até para o coitado do Moisés sobra, porque ele não consegue chegar à terra prometida. Meus irmãos, a gente tem que pedir muito perdão a Deus, porque nós somos iguaizinhos ao povo de Israel. Nós nos esquecemos as tantas vezes que nós experimentamos a presença consoladora de Deus. Olhe agora para a sua vida, olhe para o passado da sua vida. Veja quantas vezes Deus segurou você pela mão, quantas vezes Deus talvez não tenha acalmado a tempestade, mas ajudou a você a suportá-la. Quantas vezes Deus levantou você quando você caiu. Por isso, o Salmo responsorial de hoje nos fez cantar: não fecheis o coração, mas ouvi a voz do Senhor. Não façais como os nossos pais fizeram lá em Meriba e Massa, murmurando e reclamando contra Deus. Agora, depois disso, é mais fácil a gente entender o Evangelho. No Evangelho, há uma mulher samaritana, a quem Jesus, cansado, sob o sol do meio-dia, pede água. Acho que é tão bonito, eu fico sempre impressionado com esta imagem. Jesus cansado, Jesus com sede, Deus cansado. Os místicos costumam dizer que esse é o retrato de Deus cansado de ter paciência conosco, cansado de nos buscar e a gente dar as costas para Ele. Jesus está cansado, com sede de humanidade, com sede de nós. E no final, é Jesus que vai oferecer água àquela mulher a quem ele tinha pedido água. Aquela mulher considerada pagã pelos judeus, porque ela adora Deus em outro lugar. E ela tem muitos maridos. Os maridos aqui são os ídolos que a mulher pagã adorava. No meio daquele território samaritano, havia não só a adoração ao Deus de Israel, mas por causa de uma série de questões, adorava-se a outros deuses também. Eles eram os ídolos. Ela, sem entender muito o que está acontecendo, diante da promessa de Jesus, ela vai pedir água. Uma água que Jesus disse que se ela tomasse, jamais ela sentiria sede novamente. Uma água viva que dá vida. Diz a Jesus a samaritana: ah, se tu conhecesses o dom de Deus. Quem é o dom de Deus? O dom de Deus é o Espírito Santo. A água que Jesus quer oferecer é o Espírito Santo simbolizado ali. Segundo a samaritana, Jesus, ela até reclama para ele: mas o senhor não tem nem balde, como é que o senhor quer água? Claro, Jesus não tem balde, porque o balde dele é o seu próprio coração, de onde brota esta água que sai como um rio de água viva. Não é poço, é rio. E nós também um dia estivemos na pia batismal. Na pia batismal escorreu sobre nossas cabeças este dom precioso de Deus, que é o Espírito Santo, que nos dá vida nova no batismo. Na segunda leitura, São Paulo vai dizer que foi derramado sobre nós o Espírito Santo. O verbo derramar lembra água, a água que foi derramada sobre nós. Meus irmãos, diante da pergunta da samaritana, se era para adorar Deus em Jerusalém ou no Monte Garizim, onde os samaritanos adoravam, Jesus responde que chegaria a hora de Jesus é sua morte e ressurreição, em que os verdadeiros adoradores adorariam a Ele, adorariam a Deus em espírito e verdade. Não nos esqueçamos que agora, com a chegada de Jesus, o templo, o lugar onde se encontra Deus, não é mais Jerusalém, não é mais Garizim e não é mais nenhum outro lugar. O lugar do encontro com Deus é a pessoa de Jesus. Ele mesmo disse aos chefes dos sacerdotes: destruam esse templo e eu reconstruirei
em 3 dias. Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo, morto e ressuscitado. Então, Jesus é, segundo a mulher, o profeta que eles tanto esperavam e aguardavam. É o Messias, é o Cristo, e por isso ela sai para testemunhar aos outros samaritanos o encontro pessoal que ela tinha tido com Jesus. E aí é bonito ver que o testemunho daquela mulher fará com que o povo samaritano, idólatra e pagão, venha ao encontro de Jesus. É por isso que no finalzinho do Evangelho, Jesus, conversando com os discípulos, dirá a eles: olhe para os campos, já estão dourados. Quem plantou já está colhendo. Jesus estava feliz com a conversão da samaritana e com a conversão do povo samaritano que veio ao seu encontro. Ele pensava que somente depois os frutos seriam colhidos. Por isso ele diz: olha, mas vai chegar um tempo em que alguns vão plantar e outros vão colher. Estava falando dos próprios discípulos. As palavras semeadas por Jesus será depois colhida pelos discípulos e pelos apóstolos. É assim, é a vida da igreja, é esta vida que nós aqui tanto desejamos. Mas fiquemos então com esta indicação da própria palavra de Deus para nós. Aprendamos a confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis de tribulação. Não nos esqueçamos que nós portamos em nós esta água viva que é o Espírito Santo. Ao invés de reclamar de Deus, ao invés de murmurar contra Ele, oremos, peçamos a Ele compreensão sobre o que estamos vivendo e o que estamos passando. E com certeza o Espírito Santo que ora em nós, que vive em nós, fará a sua parte e tudo a seu tempo terá a resposta que nós desejamos e que com certeza é também um desejo de Deus. Mergulhemos nesta água viva que é o Espírito Santo dado e concedido por Jesus e busquemos nesta quaresma viver a nossa graça batismal com toda a intensidade e com toda a força.